dia, crianças! Tudo Bom bem com dia, você? Bom tia! dia, Guto! Tudo bom com você? Tudo bem, tia? Ah, então tá bom! Ô Guto, vamos começar nossa aula? Nossa, Guto, que sono! Você ficou jogando videogame de novo? Não, tia, ontem eu fiquei fazendo um lanche. Um lanche? Que delícia! Tinha pão, Pão, queijo, que mais? maionese Maionese. e tomate. E não tinha carne nesse seu lanche, Guto? Não, Não? ontem não tinha carne. Por quê? Porque ontem era o dia de sem carne. Ah, então tá bom, Guto. Você sabe qual é a lição que a gente vai estudar hoje? É do gibão. Gibão? Não é gibão, é gideão, Isso Guto. mesmo, tia. É a lição de número 7. Olha, crianças, como nossas aulas estão, passando bem rápido, né, Ô, Guto? tia, Hum, de novo aqui hoje, ó. Você viu, nosso cenário tá diferente hoje, Guto. E esse aqui de ficar dormindo tá aqui ainda, ó. Ele gosta de dormir nas nossas aulas, Guto. Será que lá do outro lado tem amiguinho novo também, tia? Ah, com certeza. Ó, deixa eu virar aqui pros amiguinhos dizer que esse daqui, só dorme. Cuidado, tia, não conforta muito ele não, senão ele vai começar a roncar. E o nome da nossa lição é o chamado de Gideão. Gideão! Isso aí. Ô, Guto, Oi, tia. você fez a oração pra gente começar nossa aula hoje? Faço. Então tá bom. Vamos fechar nossos fechar olhos, nossos olhos. crianças. Papai do céu, Papai do céu, muito obrigado por esse dia. muito obrigada por este dia. Abençoe a vida de cada um de nós. Abençoe a vida de cada um de nós. Abra os nossos corações para que possamos Abra os nossos corações para que possamos compreender a tua palavra. compreender da tua palavra. Que possamos aprender Que possamos aprender e praticar a tua palavra em nossas vidas. e praticar a tua palavra em nossas vidas. Continue guardando a nossa família. Continue guardando a nossa família E nos abençoe no decorrer do dia de hoje. e nos abençoe no decorrer do dia de Em hoje. nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Ô Guto, Oi, tia. e agora? Você lembra do versículo? É o mesmo da semana passada. Ele só dorme, Guto. Como que ele vai lembrar do versículo? Ih, tia. O meu outro amiguinho faltou. Ah, o seu amigo dinossauro faltou. Vamos lá, então. Ó, provai Ó, provai e vede e vede que o Senhor é bom. que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem Bem-aventurado o homem que nele se refugia. que nele se refugia. Salmo 34, Salmo 34, versículo 8. versículo 8. Isso aí, Guto. Parabéns. E aí, crianças, vocês já decoraram esse versículo? Eu espero que sim. Então, vamos começar a nossa aula. Ô Guto, Oi, tia. você sabe brincar de mímica? E vocês aí em casa, vocês sabem brincar de mímica? Que isso, Guto? Você tá fazendo mímica? Amiga, tia. Ah, entendi. Eu vou fazer uma mímica pra você ver se você adivinha. Ó. E aí, Guto? Sei lá, tia, que isso? Ah, Guto, ó. É uma cobra. Cobra, Guto, parabéns!
ela chegou lá no fim, ela fez assim, ó. Ela mordeu alguém? Ela mordeu? Ô tia, aí eu aprendi na Bíblia, e aí tinha um episódio da Bíblia, que quando a cobra mordia, tinha que olhar pra cobra de bronze. É verdade. Então, vamos anotar aqui na nossa lousa. A tia primeiro imitou uma cobra. Deixa eu pensar em outro. Ó tia, sem uma, ó. Já sei! Você colocou o dedo na tomada e tomou um choque! Não, tia, eu sou um passarinho doido. Ah, Guto! Tá comendo aí, tá dando doideira. Nada disso! Ó, agora eu vou fazer outro. Ó. Tá com frio? Não, Guto! Ó. Você assustou? Quando a gente fecha o olho, fica o quê, Guto? Escuro. Depois você tá com cara de fome, cara feio. Não, Guto! Medo do escuro! Ô tia, a música fala assim, eu não tenho medo do escuro. Lá veio o Guto com as músicas dele. Escuro. Eu vou colocar aqui, ó, o dedo na tomada. Ô tia, eu vou falar com o pastor Flávio deixar entrar no louvor. Será que ele deixa? Ixi, sei não, hein? O que vocês acham, crianças? Eu canto tão bem. Canta bem, né, crianças? Canta muito bem. Mais uma mímica aí, Guto. Deixa eu pensar, amor. Tá dormindo, Guto? Acorda! Não, tio. Você desmaiou? Qual é a mímica? Você desmaiou? Eu sou o Branco de Neve. Não é a Branca de Neve que dorme? Aí eu dormi. Não, Guto. Não é hora de dormir. Eu vou fazer uma última mímica, então. Ai, que susto, tia! Que isso? Você é doido? Não, é um animal, Guto. Esse animal tem na Bíblia. Tem na Bíblia. É o leão. O leão! Ô, Guto. Oi, tia. O que você acha que eu anotei todas essas nossas mímicas aqui nessa lousinha, ó? A cobra, o escuro, o dedo na tomada. Que dedo na tomada, tia? É você que fez. Não, era o passarinho doido. Não, era o dedo na tomada. O leão. Sabe o que acontece, Guto? Oi, tia. Existe algumas crianças e alguns adultos também que tem medo dessas coisas, Guto. Eu tenho medo de pôr o dedo na tomada. E levar choque, né? E você tem medo de cobra? Ô tia, quando queima a lâmpada lá em casa, meu pai desliga toda a energia pra trocar a lâmpada. Mas você tem medo de cobra, Guto? Eu acho que eu tenho, tia. Tem? Tenho. E de escuro? Escuro não. Sabe por quê? Escuro é bom pra dormir. Esse Guto gosta de dormir. E leão? Leão tem medo, tia. Mas sabe, Guto, a cobra, ela não vive perto da gente. Só se a gente for lá no mato, que pode aparecer uma cobra. O escuro é só a gente acender a luz, é só a gente lembrar que Deus tá com a gente todos os momentos, a gente nunca tá sozinho. O dedo na tomada é só a gente obedecer ao pai e a mamãe e não colocar o dedo na tomada. E o leão, ele vive só lá no zoológico, bem protegido. Ou na natureza, né? Nas florestas. Então, a gente não precisa ter tanto medo assim, não é verdade, Guto? Ô, tia. Deus está conosco para nos ajudar e nos livrar todos os momentos dos nossos medos. Mas mesmo assim, né, tia? As pessoas, mesmo sabendo que Deus está com a gente,
Muitas pessoas têm medo, né? Sim. Eu li na lição de hoje Hum. que o Gideão, ele tinha medo. Sim. Mas o medo, sabia que ele também nos protege um pouquinho, né, Guto? Sim, Porque imagina se a gente não tivesse medo de nada, sairia correndo aí pela rua, seria atropelado. Ia pular do prédio, ia cair lá de cima e virar ketchup, não é verdade? Misericórdia, né, tia? Né? Então, o medo, ele nos protege de algumas coisas, mas também existe aquele medo exagerado que nos impede de fazer as coisas. E é esse medo que nos paralisa, que nos impede de fazer as coisas, que nós devemos perder e se lembrar que Deus está conosco, cuidando de nós. Ô tia, Eu tava pensando aqui. Pensou se você tivesse medo de pessoas? Pensou? Como você ia dar aula, tia? Exatamente, como que eu ia dar aula para as crianças se eu tivesse medo? Né? Se eu tivesse muita vergonha de falar com um público, aí não ia dar certo, não é verdade, Guto? Verdade, tia. E como você começou a falar, na lição de hoje nós vamos conhecer um homem que ele foi muito valente, mas no começo ele nem não sabia que ele era tão valente assim, sabia? Deus teve que ajudá-lo. É o Gideão. Vocês se lembram que poucos anos depois da morte de Josué, os israelitas, eles abandonaram o Senhor e começaram a adorar outros deuses? Você lembra dessa aula? Eu lembro, tia. E aí, o que aconteceu por causa disso? Aí veio Débora, né? Mas antes de vir a Débora, vieram os povos inimigos e roubaram o povo de Deus, judiaram do povo de Deus, eles guerrearam e perderam, trouxe sofrimento para o povo. E quando o povo se arrependeu, aí o que aconteceu? Veio Débora e Baraque, não é verdade? Eu ia falar errado o nome dele de novo. O que você ia falar? Eu ia falar o Barata. Ai. Quem tem medo de barata? Ai, eu não gosto de barata. Barata tem nojento. E Deus enviou então a Débora e o Baraque, que aí eles livraram o povo, que venceram os seus inimigos e trouxe paz novamente, né, para o povo. E essa paz durou para sempre. Ninguém mais teve problema depois daquilo, não é verdade, Guto? Para sempre teve paz, o povo andou certinho para sempre, até hoje. Não foi assim, Guto? Eu li na Bíblia, o povo de Israel não podia ter oportunidade que já virava as costas para Deus. Sério, Guto? Eu não acredito. E adivinha só, crianças? Foi exatamente isso que aconteceu. A paz durou apenas alguns anos. Mas depois de um tempo, as pessoas voltaram a adorar os falsos deuses, Guto, desobedecendo novamente ao Senhor. Ô tia, mas o povo de Israel era bem esperto, né? Por quê? Eles desobedeciam. Mas a hora que os inimigos vinham pra cima, eles voltavam todo pro pé de Jesus. Exatamente. Ai. E aí, por causa disso, Deus permitiu que novos inimigos se levantassem contra os israelitas. E eles viviam com medo. Sabe aquele medo que a gente estava falando agora no começo, Guto? Eles tinham medo desses inimigos. Porque a qualquer momento eles poderiam invadir as suas cidades e roubar tudo que eles tinham. Você acredita, Guto? Acredito, tia. Então, foi nesse tempo que um homem chamado Gideão. Olha o Gideão aqui, Guto. Olha, ele tá com cara de medo, não tá, Guto? Olha que cara de medo que ele tá. Parece que ele viu alguma coisa que ele assustou de um leão lá. Será? Ele foi para o campo, Guto. Vou pôr ele aqui no campo. Mais pra trás, pra sair ali. E ele ficou debaixo de uma árvore, amassando o seu trigo. Aqui, ó. Ele tava escondido, né? Nessa árvore aí, né, tia? Tava lá amassando trigo escondidinho.
Fica aí, Gideão. Porque ele estava com medo dos inimigos. Então o anjo do Senhor apareceu na frente dele. Eita, Guto, essa árvore não quer ficar quieta. A árvore caiu em cima do Gideão, hein, tia? Cuidado. Cadê o anjo? O anjo. Ô, tia. Ah! Lembrei da mosquinha. Lá vem o Guto com as suas músicas. Canta, Guto. Segura! Mas esse não é Guto, é A Gideão. do anjo. Ah, A tá. música do anjo. O anjo do Senhor apareceu na frente dele e disse: você é corajoso. Ele é corajoso? Ô, tia. Corajoso, Guto. Eu acho que quando o anjo apareceu, falou, você é corajoso. Ele olhou para um lado, olhou para o outro. Cadê o corajoso, né? Você é corajoso. Pois é, ele tava trabalhando escondido e com medo. Como que ele poderia ser chamado de corajoso, Guto? Mas você sabe o que é, tia? Ah, É que Deus, ele sabe coisa que a gente nem sabe ainda, né? pois é. Então, ó, Guto, ele sem entender nada, ele perguntou assim pro anjo: se o Senhor está com o nosso povo, por que estamos sofrendo tanto? Onde estão aquelas coisas maravilhosas que os nossos parentes nos contaram que o Senhor fez quando nos libertou do Egito? Ele nos abandonou. Pobre Gideão, Guto! Seu medo não o deixava ver que o amor de Deus e a bondade dele poderia ir ao encontro para livrá-los dos seus erros e dos pecados do povo. Então, Guto, o Senhor disse que ele deveria liderar o povo e acabar com os inimigos. E Gideão, sabe o que ele falou? Senhor, como que eu posso libertar Israel? A minha família é a mais pobre da tribo de Manassés. Ih, tia. E eu sou a pessoa menos importante. A minha família é a mais pobre. E dentre eles, eu sou o menos importante. Foi isso que ele falou. Ih, tia, começou a dar desculpa já, hein? Crianças, o Gideão, ele podia ser fraco. Mas era Deus quem estava chamando. E nós sabemos que Deus, ele pode todas as coisas, não é verdade? É, tia. E ele disse: você pode fazer isso, porque eu o ajudarei. E Gideão, Guto, ele precisava de uma confirmação. Então ele falou assim pro anjo, ó: fica aí, até que eu vou voltar com uma oferta. E o anjo disse que esperaria. Então Gideão, ó, saiu e o anjo ficou lá. Ele foi para sua casa. E a Bíblia diz que cozinhou um cabrito e fez pão sem fermento, com mais ou menos 10 quilos de farinha. Ih, tia, então o Gideão demorou pra voltar, hein, tia? Você imagina? Ele não fez tudo rapidinho, né, Guto? Fez não, tia. E quando ele voltou, será que o anjo ainda estava lá esperando por ele? Ah, você quer uma bala, tia? Tá. Ô, Guto, presta atenção na aula, Guto. Você se distrai, ó. Só tô tirando o durex aqui, que ó, tá bem preso. Ô, Guto, você acha que quando o Gideão voltou, o anjo tava lá esperando ele, ou ele demorou demais e o anjo desistiu e foi embora? Ah, o anjo falou que ia estar lá, tia. Acho que ele tava lá. Ele tava lá, né? E então ele voltou. E para sua surpresa, Guto, o anjo estava lá. Ô, tia, Ah, tinha um anjo só, né? Lá, tinha um anjo. tinha. Ele levou 10 quilos de pão e um cabrito. Acho que ele pensou que o anjo estava com muita fome, Guto. Eita, tia. Olha aqui. Aqui, ó. Que ele trouxe os pães e o cabrito.
Ele fez uma oferta, tia? Exatamente! E o anjo fez um milagre bem na frente de Gideão. Ele mandou que derramasse o caldo da carne sobre a pedra. Em seguida, o anjo estendeu... Ops! Eu colei no lugar errado, Guto. Aqui é o trigo. Pera aí. Agora tá certo. Ô tia, você tá fazendo coisa É errada, na pedra. Tá dando pedra pro anjo ao invés de dar o pão, tia? É o trigo ele usou lá, né, Guto? Pra Pra fazer fazer o pão. Oh, meu Deus. Aqui, ó. Ele voltou. E aí, o anjo... Ele tocou com o seu cajado na carne e do pão. Então, Guto, saiu, ó, saiu fogo da pedra. Olha aqui. Ô tia, acho que eu e meus amiguinhos queriam ter um cajado desse aí, tia. E queimou a carne e o pão. E o anjo, ó, desapareceu. Eita. Então Gideão viu que realmente era um anjo do Senhor e ficou com mais medo ainda, Guto. Mas ele ouviu a voz do Senhor que dizia: não fique com medo, tudo está bem. Ô tia, mas pensa, você tá lá no meio do campo, mas do árvore, Com medo? com medo. Aparece um homem, você dá um pão e uma carne pra ele. Pega fogo e o outro some. Então, naquela noite, o Senhor disse a Gideão que ele deveria derrubar o altar de um falso Deus chamado Baal. Isso é, Essa eu sabia, tia. que era do pai dele. E que deveria fazer um altar ao único Deus. Olha aqui, o que ele fez, Guto? Eita, Derrubou. ele desceu a marreta na cabeça do Baal. Ah lá, ó, derrubou. E Gideão obedeceu. Mas, Guto, ele ainda estava com medo. O pai dele ficou bravo, tia? Vamos descobrir, ó. Ele ainda estava com medo. Por quê? Que hora que ele fez isso, crianças? Sabe por que eu perguntei, tia? Derrubei um copo do meu pai, ele ficou bravo. Ah, é? Tem que prestar atenção, né, Guto? Olha aqui, ó. Que horas que ele fez isso? Ih, tia, já era de noite, hein? Era à noite. E ele fez com 10 empregados. Ele fez tudo que o Senhor mandou. Mas como ele tava com medo, ele fez à noite. Por quê? Porque aí não tinha ninguém vendo. Tava todo mundo dormindo. No outro dia de manhã, as pessoas ficaram furiosas quando elas acordaram e viram tudo destruído. Eles queriam até castigar Gideão. Coitado dele, tia. Mas o pai dele disse assim: vocês estão defendendo Baal? Se Baal é Deus, que ele se defenda e castigue então meu filho. Verdade. Faz sentido, né, Guto? Verdade. Né? Se ele é um Deus, ele não precisa que as pessoas façam justiça por ele. Deixa que ele faça então. Pelo contrário, né, tia? A gente que precisa de Deus, não Deus que precisa da gente, né? E sabe o que o Baal fez, Guto? Fez nada. Nada, porque ele é somente uma Ficou com a estátua. cabeça lá no chão. Exatamente. Gideão ficou sabendo que os inimigos se juntaram, porque estava chegando o inverno. E eles queriam roubar todo o estoque de comida dos israelitas. Ô tia, aí tremia as pernas dele, não sabia se era de frio ou de medo, né? Né? E Gideão convocou soldados de várias cidades dos israelitas. Muitos chegaram para ajudar, mas Gideão ainda precisava de uma confirmação do Senhor. E ele fez o seguinte. Vamos lá. Olha aqui, ó. Ele pegou um pedaço de lã. Vamos fazer de conta que isso aqui é lã. E colocou lá fora.
Lá fora ele colocou. Aqui. E disse assim: ó Deus, preciso que me ajude. Vou pôr um pouco de lã aqui. Se de manhã o orvalho tiver molhado somente a lã e o chão em volta estiver seco, então saberei que devo libertar Israel. Tia, eu não sabia que era orvalho, eu fui ver. O que é orvalho? Explica pra gente, Guto. É tipo uma fumacinha que vem à noite e ela vai caindo assim e deixa molhado. É igual quando o carro tá lá na rua, que aí você vê que em cima do carro tá molhado assim. Não é que choveu, é uma fumacinha que desceu. Isso, olha só. Então, ó, o que aconteceu? Tia, isso aí foi fumaça. Molhou. O nosso molhou em volta, Guto. Vamos secar. A gente não é... Assim, ficou assim, ó. Ó. Aí, Ô, tia, no outro dia... eu aprendi uma coisa com isso aí. As pessoas ficam tentando fazer as coisas que é de Deus. Mas a gente não consegue nem molhar uma lã direito. Nem molhar em volta igual Deus fez. Imagina fazer outras coisas. Pois é. E aí, crianças, olha o que aconteceu. Só a lã ficou molhada. E em volta tava tudo como, Guto? Sequinho. Mas Gideão precisava ter certeza. Então, o que ele fez? Tia, sabe o que eu vou tentar fazer? Eu vou falar pros amiguinhos fazer também. A hora que vocês for tomar banho, liga o chuveiro e tenta molhar só a cabeça, sem molhar o corpo, pra ver se vocês conseguem. E aí, Guto, pra ter certeza mesmo, ele falou assim, ó. Agora tinha que ser ao contrário. Ele colocou novamente a lã e na manhã seguinte, a lã tinha que estar seca e o chão molhado, assim, ó. A lã seca e o chão tudo molhado. Eita, tia, mas já tinha aparecido antes. Já tinha ficado a lã molhada. Agora queria o chão. Esse Gideão tava de dúvida, né? E aconteceu tudo exatamente desse jeito. Para que Gideão tivesse a confirmação de Deus. Que realmente Deus havia o chamado para aquele propósito. E o anjo do Senhor, ele chamou Gideão de corajoso, né, Guto? Chamou, tia. Mesmo que ele não se sentisse dessa forma. Deus fez. E sabe por quê, Guto? Porque ele vê o que nós não vemos. O Senhor sabia que com a sua ajuda, Gideão teria a coragem necessária para enfrentar o seu maior medo, que era o exército inimigo. Ainda hoje, Guto, o Senhor nos ajuda a enfrentar os nossos medos, sabia? Verdade, tia. Alguns medos são normais, não é verdade? Que nem a gente falou, que nos ajudam a ser mais cuidadosos, como a eletricidade, o fogo, a altura. Mas outros, realmente eles atrapalham as nossas vidas, porque sentimos que eles nos dominam e nos paralisam. E, Guto, tem algum tipo de medo que atrapalha a sua vida? Eu, tia? Não sei. Não sabe, Guto? Você tem medo, assim, de escuro? Você falou que você não tem, né? Eu não. Você tem medo de, sei lá, de que aconteça alguma coisa ruim com alguém? Eu tenho, tia. Então, você tem medo, vamos supor, tem criança que tem medo de ficar doente. Eu tenho medo de injeção, tia. Tem medo de injeção, medo de hospital. Pois é, mas você sabia que todos esses nossos medos, lembra que você falou no começo da aula, que se a tia Carol tivesse medo de falar em público? Ou algumas pessoas têm medo de sair de casa, outras pessoas têm medo de ficar sozinho.
Mas todos esses medos nós temos que lembrar que Deus está conosco e que Ele nos ajuda a enfrentar os nossos medos, assim como Ele ajudou o Gideão. Ah, entendi, tia. Entendeu? Então, de agora em diante, nós vamos ter medo, Guto? Não, tia. Não, nada disso. Nós não precisamos ter medo, porque Deus está conosco. Igual ele estava com o Gideão, ele está conosco, né, tia? Exatamente. Gostou da nossa aula de hoje, Guto? Legal, tia. Eu não vou ter mais medo. Exatamente. E vocês aí, criança? Lembre-se, não precisamos temer, pois Deus, Ele está conosco. Um beijo. Uau. Fiquem com Deus. Até a nossa próxima aula. Tchau, Tchau, tchau.